Irmãos e irmãs, seminaristas, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início aqui a mais uma aula da disciplina Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Vamos falar sobre esse tema, a revelação do nome especial de Deus. Na aula anterior, falamos sobre o Deus Elohim, ou nome Elohim, que apresentava o Deus Criador, descrito lá no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, nós temos lá, versículo 1 do capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali, no primeiro versículo do capítulo 1, ela é Elohim, ou Elohim, que significa Deus. É um Deus pluralizado, é um nome pluralizado. Mas nós já chegamos à afirmativa que esse nome, embora pluralizado, não é o nome de vários deuses, como se aquela nação fosse uma nação politeísta, nação que adorava ao Deus Criador. Porque o nome Elohim, embora pluralizado, não corresponde a vários deuses, mas apenas um Deus. E nós vimos lá no estudo da guiamatria que cada número ele corresponde a uma letra do alfabeto hebraico, e o somatório daquelas letras, elas chegam ao número 111, ou no estudo da gematria, vai se apontar para apenas um Deus. Conforme o nosso material de estudo aqui, é difícil saber quando este nome foi usado de forma cultural, mas há algumas ideias sobre isto, que pertencem desde Gênesis 4:26, que é um texto de tradição já vista, passando por tradições que dão conta que o nome foi adotado no deserto de Midian, onde o sogro de Moisés liderava um culto. Enfim, prezados, na aula anterior falamos sobre o Deus Elohim, o Elohim como Deus. Agora, nesta aula, é a revelação do nome especial de Deus. Qual é o nome desse Deus? Como esse Deus ele se manifestou, segundo narrativas do Antigo Testamento, especialmente na Torá. Nós temos aqui no capítulo 4 e o verso de número 26 do livro do Gênesis, quando fala a respeito da genealogia de Adão, nós temos o seguinte, esse é o último versículo do capítulo 4. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Vamos fazer uma leitura aqui na Bíblia de Jerusalém desse mesmo texto. Eu li aqui a edição Almeida contemporânea, segunda edição. Ela é uma edição de 2011. E agora faremos uma leitura aqui do mesmo texto, mas na Bíblia de Jerusalém, que é uma outra tradução. Diz o seguinte, tem como a epígrafe: Sete e seus descendentes. A partir do 25 diz: Adão conheceu sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e lhe pôs o nome Sete, porque disse ela:
Deus me concedeu outra descendência no lugar de Abel, que Caim matou. Também a Sete nasceu um filho, e lhe deu o nome de Enos, que foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. Bom, a Bíblia de Jerusalém, ela afirma categoricamente que Enos foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. É interessante a gente analisar o versículo de número 25, porque a genealogia, a partir do versículo 25, está falando de uma nova descendência adâmica. Isto é, Adão teve um filho, lhe pôs o nome de Caim. Este matou seu irmão mais jovem, que foi o Abel. Então, o casal perde um filho, Abel, fica apenas com aquele filho Caim, e esse filho, Caim, o único que sobrou, ele foi expulso, ele ficou errante pelo mundo, e ele não entra aqui, pelo menos nesse capítulo, ele não entra na genealogia. Quem vai entrar na genealogia aqui é o Sete, é o terceiro filho. Mas Eva está dizendo o seguinte: ela deu à luz a um filho e lhe pôs o nome Sete, abre aspas, porque disse ela: Deus me concedeu outra descendência no lugar de Abel. Então, esse versículo aqui está falando sobre uma nova descendência, e nas palavras do autor sagrado aqui, segundo a genealogia do capítulo 5, apenas uma descendência, ou a única descendência. Então, talvez seja por isso que o texto diz que foi a partir de Enos que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. A Almeida Revisada Atualizada diz que foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. A Bíblia de Jerusalém diz que o Enos, ele foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. E a gente tem aqui uma outra tradução, que é da Bíblia judaica, que diz também: a Sete nasceu um filho, que ele chamou Enos. Foi esse o primeiro, foi esse o momento, aliás, em que as pessoas começaram a invocar o nome de Adonai. Então, aqui na Bíblia de Jerusalém, nós temos a palavra Adonai. Na Bíblia de Jerusalém, nós temos a palavra Iavé. E na Almeida, nós temos a palavra Senhor, para falar a respeito do mesmo Deus, ou desse Deus revelado no Antigo Testamento, ou a revelação do Elohim a partir do seu próprio nome, da sua identidade, que a gente vai olhar aqui na sequência do material, que é um tanto quanto enigmático. Vamos ler. Nessa região, os queneus, uma raça ou grupo, adoravam o nome de Javé, antes mesmo de Moisés. Ali teria tomado contato com este nome, lá em Horebe. A gente vai ver a seguir a referência do capítulo 3 do livro do Êxodo. Mas há quem pense que a mãe de Moisés já conhecia esse nome. Nós temos lá o elemento J, de Joquebed. Conforme a aula anterior, nós falamos que, na verdade, no alfabeto hebraico, a gente não tem a presença do J. Nós temos Yod, que é representado pelo Y, né? Então, seria Joquebed, que é o mesmo, são as mesmas iniciais do nome Yahvé ou Yahá.
Então acredita-se que ali, próximo ao deserto de Midian, para onde o Moisés fugiu quando ele fugiu do Egito, quando matou aquele egípcio lá para defender um, um compatriota seu que estava sendo açoitado. O Moisés ele assassinou o egípcio, ele foge do Egito por conta disso e vai morar ali próximo dos campos de Midian, né, um deserto ali, e ele se casa com uma das filhas de Jetro. E ali era próximo do Horebe, e o Horebe é o mesmo que o Monte Sinai, muda-se o nome por questões que a gente ainda verá nessa disciplina, porque ora é Horebe, ora é chamado de Sinai, pelo mesmo autor. A gente tem aqui a palavra, o nome Javé, aparece cerca de 6.700 vezes no Antigo Testamento. Aí nós temos aqui o Von Reid, se contrapõe àquelas que, a partir da significação etimológica do nome Javé, partiu para uma definição da total essência de Deus. O contexto narrativo do Êxodo 3 mostra que Javé tem uma comunicação a fazer, não a respeito dele, mas do seu propósito para com Israel. Bom, a gente tem aqui estar presente e estar ali. Outras interpretações do nome Javé seguem esta linha. Bom, para a gente entender toda essa leitura, a gente precisa fazer a leitura do texto bíblico no capítulo de número 3 e o verso de número 13 em diante. Esse texto dá conta daquele momento, daquela narrativa, em que o Moisés, ele ali nos campos de Midian, apacentava as ovelhas do seu sogro e, de repente, ele viu uma espécie de teofania, uma manifestação naquele monte, e ele ficou curioso e subiu lá para ver do que se tratava. Quando ele chega lá, segundo o texto sagrado, ele viu uma sarça, um arbusto, né, naquela sequidão, e ela se queimava e ela continuava queimando, e aquilo não virava cinzas. Ela não se consumia conforme diz o texto sagrado. E aí o texto vai dizer que ele ficou curioso. E ali Deus falou com ele. Vamos ler a partir do verso de número 1. Moisés e a sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus, ou de Elohim. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e por que a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus, Elohim, a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Bom, aqui no versículo do número 4, nós temos aquilo que é chamado de teofania, que é a manifestação divina. E por que é uma teofania? Além de ser uma manifestação divina, houve vozes, ou seja, ele falou. E isso trata-se de uma teofania, diferente da epifania, quando simplesmente há uma manifestação e não uma comunicação. Continuou Deus: não te chegues
para cá, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar que está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: De fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa, espaçosa, para uma terra em que mana leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eteu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim também. Tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, eu te enviarei e a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu Deus: Certamente eu serei contigo. Bom, o versículo 12 é uma revelação também do nome divino, Yahvé. Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado do Egito o meu povo, e servireis a Deus neste monte. Bom, Moisés ficou curioso, porque aquele Deus, ele se revelou dizendo: Eu serei contigo, mas ele desconheceu o Deus Criador, o Deus Elohim, e Moisés levou em consideração que ele já morou no Egito, ele foi criado como um príncipe no Egito, ele sabia da gama de deuses que haviam no Egito, da, da quantidade absurda de deuses que eram adorados no Egito, e cada deus dentro de uma parte importante do Egito. E você tem um Deus que ele era cosmológico ainda no Egito, um Deus que cuidava de tudo, era como se fosse o Deus criador, que era chamado de Ra, e também era um Deus plural, além do Méfis, que você tinham vários deuses lá no Egito. O próprio Faraó era tido como um deus. E aí Moisés fez a seguinte pergunta para Deus. Então disse Moisés a Deus: Quando eu for aos filhos de Israel e disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: Qual é o nome dele? Que direi? Porque a gente tem que levar em consideração também que era um povo que estava vivendo há 400 anos na escravidão. É um povo que não conhecia nada de uma vida fora do Egito. O que eles tinham era a tradição oral, daquilo que era passado de pai para filho, e o que eles conheciam de Deus era o Elohim, o Deus criador, não é? Aquele que criou todas as coisas. E essa revelação que o Moisés vai trazer a partir do Pentateuco, dos seus escritos, o povo não tinha lá, eles tinham uma tradição oral, um conhecimento de um Deus criador, de um Deus que criou todas as coisas, a quem eles adoravam. Mas eles, cativos ali, exilados no Egito, como escravos, tendo várias referências de deuses com nomes, várias divindades no Egito, Moisés ele se sentiu ele viu a necessidade de ter que perguntar. E ele pergunta para Deus: Qual o seu nome? Que em hebraico seria Mar Shemerah. Qual é o seu nome? O que eu direi aos filhos de Israel? E aí, Deus respondeu da seguinte forma, conforme o destaque aqui. Ele diz: E disse Deus a Moisés: Valon Elohim er Moshe,
RR, Asher, RR. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Isso na Almeida Revisada. Na Bíblia de Jerusalém, o texto vai dizer: relação ao nome divino, Moisés disse a Deus: Quando eu for aos filhos de Israel e disser que o Deus de vossos pais me enviou a vós e me perguntarem qual é o nome dele, que direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou aquele que é. Disse mais: Assim dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou até vocês. E a Bíblia judaica diz, no versículo 13, a Bíblia judaica ela tem uma tradução muito crua, né, desprovida de um significado contextualizado para nós. Ela tem um significado anacrônico que serve mais para a cultura mais antiga do que para nós, para as culturas exóticas, né, especialmente do Antigo Testamento, mas ela é mais próxima do que aquilo que seria considerado original. Moisés disse a Deus: Quando eu aparecer diante do povo de Israel e lhe disser: O Deus de seus ancestrais enviou-me a vocês, e eles me perguntarem: Qual o nome dele? O que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés: RR, Asher, RR. Eu sou, serei o que sou e serei. E acrescentou: Eis que você deve dizer ao povo de Israel: Eu sou, o que sou e que serei, me enviou-me até vocês. Bom, parece que nem a gente lendo 3 traduções importantes, a gente não chega a um consenso sobre esse nome de Deus. Qual o significado desse nome? Quando a gente analisa a partir do verbo, né, da língua vernácula, das línguas originais, a gente percebe que o hebraico ele não tem um passado, né? Até porque é uma língua original, é a língua que Deus ele tratou com o povo. Então, essa língua não tinha passado, como esse Deus não tem passado. Então, de várias significações ou de várias maneiras que se interpreta esse nome, RR, Asher, RE, eu sou o que sou, que depois disso ele veio ser suprimido ali, né? Como no tetragrama, né? Aquele nome consonantal, ele teria o seguinte significado, segundo Von Reid: estar presente, estar ali, é um dos significados do nome de Deus. Outras interpretações do nome de Javé seguem esta linha, segundo Êxodo, capítulo de número 34, versos 6 ao 14. Quando Deus ele renova a sua aliança com o povo, mais uma vez, ele se revela a Moisés, ele aparece a Moisés. Bom, vamos ler aqui a partir do verso de número 4. Moisés, a partir do número 1. Yahvé disse a Moisés: Lavra as 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e eu escreverei sobre as tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas,
que quebraste. Fica preparado de manhã, de madrugada subirás à montanha do Sinai, e lá me esperarás no cimo da montanha. Ninguém subirá contigo, e não se verá ninguém em toda a montanha. Nem as ovelhas ou bois pastarão diante da montanha. Moisés lavou as duas tábuas de pedra como as primeiras, levantou-se de madrugada e subiu a montanha do Sinai como Yahvé lhe havia ordenado. E levou nas mãos as duas tábuas de pedra. Yahvé desceu, eis, em uma nuvem, e ali esteve junto dele. Mais uma vez aqui, uma teofania. Era a presença, a manifestação acompanhada de uma comunicação. E aí, segundo a epígrafe aqui, Deus apareceu. Invocou ele o nome de Yahvé. Yahvé passou diante dele e ele proclamou: Yahvé, Yahvé, Deus de ternura, de piedade, lento em cólera, rico em graça e em fidelidade, que guarda a sua graça a milhares, tolera a falta, a transgressão e o pecado, mas a ninguém deixa impune e castiga a falta dos pais nos filhos e nos filhos dos seus filhos, até a terceira e quarta geração. Bom, esse texto aqui é um texto muito curioso, um texto muito discutível, e cabe aos amados uma pesquisa mais aprofundada, porque há quem diga que é o Moisés que está dizendo, ele invocou o nome de Yahvé, e Yahvé passou diante dele e ele proclamou. Bom, segundo alguns, é o Moisés quem vai proclamar: Yahvé, Yahvé, Deus de ternura e de piedade, lento em cólera, e segue os outros versículos. Há uma tradição que vai dizer que, na verdade, aqui, quem está se autoproclamando é o próprio Yahvé. Yahvé passou diante dele e ele proclamou, isto é, o próprio Yahvé se proclamou. Ele disse Yahvé, Yahvé, ou em hebraico, R-E, R-E. E ele se revela quem ele é: Deus de ternura e de piedade, lento em cólera, rico em graça, em fidelidade, que guarda a sua graça a milhares e tolera a falta. Bom, então a gente tem um Elohim, que é um Deus pluralizado, é apenas uma divindade cosmológica que as pessoas conheciam de forma oral, a partir da tradição oral, daquilo que era passado de pai para filho. E agora nós temos um Deus, ele se revelando pelo nome, e não só revelando o seu nome, mas revelando a sua identidade. Então, o nome de Deus estava carregado de significados de identidade. Não era simplesmente um nome. É aquilo que eu disse para os irmãos na aula anterior. Quando nós vamos abreviar a palavra beleza, nós colocamos lá apenas 3 consoantes, B-L-Z. Bom, todos entenderam o significado que há naquilo ali. Não há apenas um significado, há uma gama de significado dependendo do contexto. Enfim, o nome de Deus, ele era um nome carregado de significado, que não teria apenas um significado. Mas o principal significado desse nome seria a sua presença. Vamos ler aqui o número 2. Eu sou o que serei. A ideia é que Deus ainda não acabou de se revelar. O verbo está no incompleto, tem muita coisa ainda para acontecer. Deus estava frustrando a possibilidade de Moisés conhecê-lo completamente como ele é, ou seja, a, a ideia ali da revelação não é a ideia de uma revelação completa, até porque, como nós estudamos no estudo da revelação,
Só se estuda a revelação porque há algo escondido. E esse Deus, ele é tão grande, ele é tão imenso, que não há possibilidade dele se auto-revelar por completo. Então, ele se revela de forma progressiva, como é aqui chamada essa revelação, por meio do seu nome, ele dizendo: Eu sou o que sou e sou o que serei. Ora, mas o povo não chegou no futuro ainda, e o povo ainda está no presente, e Deus está dizendo para esse povo que eles o conhecerão ainda mais no futuro, porque ele, de fato, ele estaria com esse povo, ele seria com esse povo. Número 3, você não pode me conhecer, você não pode conhecer a minha essência. Também é uma das transliterações de significados desse nome, dessa gama de significado. Essa revelação é, na verdade, uma ocultação. Deus dizendo: olha, eu sou o que sou, mas o que eu sou você não pode me conhecer somente agora, ou totalmente agora. Eu sou aquilo que serei. E isso você vai dizer ao povo, que eu sou, e aquilo que eu sou agora, eu serei. Glória a Deus. Número 4. Esta expressão é que Deus será conhecido não na sua essência, e sim na sua atividade. Eu fui, eu sou e continuarei sendo. Ou ainda a ideia, quem eu sou não é da sua conta. Talvez é isso que Deus estivesse dizendo de forma bem categórica para Moisés. Inclusive, quando Moisés quis conhecê-lo, queria vê-lo, Deus estava dizendo: Moisés, o que eu sou não é da sua conta. Você não pode me ver e continuar vivo. Não há possibilidade de eu me apresentar totalmente a você. Além disso, a gente vai ver na sequência aqui do perigo, né, que havia nessa revelação, nessa auto e total e impossível revelação. Ó, segundo o nosso material, o principal perigo de se conhecer a essência do nome de Deus está em querer dominá-lo, segundo Gênesis capítulo 32, verso 27 ao 29. Bom, é esse o texto em que o Jacó, ele luta com Deus. Aqui a palavra ainda é Elohim, né? Deus lutou, ou seja, Moisés lutou com Elohim. Ali era um anjo, era uma manifestação, era uma teofania. Mas o fato é que eles ainda não haviam conhecido Deus pelo seu nome. Deus não havia revelado a sua identidade. Mas o Jacó aqui, no capítulo de número 32, ele se sente curioso em querer saber quem é aquele Deus e além de querer dominá-lo, numa briga em que ele resiste àquele anjo, ou o anjo do Senhor, aquela teofania, mas também ele tem interesse em saber quem ele é. Ele ficou curioso em saber quem é o Senhor. Ele pergunta, e na verdade o anjo perguntou para o Jacó: Jacó, perguntou qual o seu nome? Ele diz: eu sou Jacó. E aí o anjo mudou o nome dele naquele momento: você não se chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com os homens e com Deus e prevaleceste. Então, conforme aqui a sequência, na mentalidade antiga, o nome não era apenas um simples som, como o nome Elohim, mas havia entre ele e o seu portador uma íntima relação substancial. Então, se os patriarcas Moisés e os filhos de Israel eles soubessem o nome de fato de quem era Deus, seria uma forma de dominá-lo em sua essência, inclusive até depois proibir aquilo que Deus não proibiu, prometer aquilo que Deus não prometeu.
porque eles teriam domínio de Deus a partir do seu nome, da sua essência, e poderiam fazer como vários povos ao longo de toda a história fizeram. Eles fizeram deuses de escultura, de imagens, de pedra, etc., a partir daquilo que eles achavam que era Deus, né? Inclusive, Deus falou para Moisés, para os filhos de Israel, que eles não deveriam fazer um altar de pedra, mas fazer um altar de areia. E se porventura fizessem um altar de pedra, não deveriam subir com a roupa que mostrasse a sua vergonha, porque Deus não queria ser visto pelo altar, ou adorado pelo altar, mas sim por sua essência, mas por sua essência progressiva, por sua revelação progressiva, diacrônica, através dos tempos. Também para os antigos, era certo que a vida dos homens estava rodeada e determinada pelos padrões divinos. E esta certeza só se tornaria reconfortante a partir do momento em que o homem passasse a saber qual era a divindade que o rodeava, porque enquanto não lhe conhecesse o nome, não teria possibilidade de invocá-lo ou de interessá-lo a favor de suas necessidades. A gente tem mais uma vez aqui a, a referência de quando o Jacó luta com Deus e tenta ali dominá-lo. Nós temos o outro nome de Deus no Antigo Testamento, que é o nome El, né, que é também o nome das divindades no Antigo Testamento, ou no mundo antigo. Então, quando se queria colocar um nome numa pessoa e dizer que aquela pessoa estaria com um caminho projetado por um Deus, como se aquele Deus fosse o engenheiro do caminho daquela pessoa, então se colocava El no nome. Por exemplo, o Ezequiel, o Daniel, o Joel, o Emanuel. Então nós temos vários nomes no texto sagrado em que nós temos ali essa partícula El, que também é o nome de Deus no Antigo Testamento. Então essa ideia de querer colocar Deus ou de dominar aquela ideia de Deus, ou que aquele Deus fizesse parte da história daquela pessoa, era muito comum. Então havia um perigo em Deus se revelar de fato quem ele era, e ele se revela de uma forma bem especial, dizendo: eu sou o que sou e sou o que serei. Número 5, a divindade precisa primeiro fazer uma memória do seu nome. Nós temos lá no capítulo 20 do livro do Êxodo, lá no chamado Decálogo, ou a promulgação da lei, o capítulo de número 20 e o verso de número 24, ou a partir do versículo 20, capítulo 20, o versículo de número 24. Mas a partir do versículo de número 22, nós temos a lei do altar e o código da aliança. A aliança também é um tema dessa disciplina que nós falaremos em uma outra oportunidade. Disse Yahvé a Moisés: assim dirás aos israelitas: vistes como vos falei do céu? Não fareis Deus de prata ao lado de mim, nem fareis deuses de ouro para vós. Deus não queria ser representado por imagem. Deus não queria ter uma noção ou dar uma noção de quem ele era na totalidade ao imaginário do seu povo. Ele disse: far-me-ás um altar de terra, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e os teus sacrifícios de comunhão, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde fizer celebrar memória do meu nome, virei a ti e o abençoarei.
Esse é o versículo 24. Então, a ideia de Deus era eternizar o seu nome como um Deus presente. Eu sou o que sou, o eu estou aqui, eu estou com vocês. Não quero e não preciso ser representado por uma imagem de escultura, seja ela de madeira, seja ela de pedra ou de qualquer outro tipo de metal. Mas você vai fazer um altar de areia, e onde quer que fizer o altar, me fará um memorial e fará celebrar a memória do meu nome, Iavé, ou RE, Asher RE. Eu sou o que sou. O nome de Javé deve ser então santificado. Por isso, deve-se empregar este nome em serviços especiais, como culto, sacrifício, oração e maldição na Guerra Santa, conforme a gente tem a referência do Salmo de número 20. Vamos continuar lendo na tradução de Jerusalém, o Salmo de número 20 e o verso de número 7 e 8. Bom, vou fazer a leitura no Almeida, essa aqui é a Bíblia Thompson, e depois faremos na de Jerusalém. Bom, Salmo de número 20, versos 7 e 8. Diz o texto sagrado: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Bom, se a gente pegar e ler esse texto aqui na Bíblia judaica, a gente vai ter um significado também bem interessante. A Bíblia judaica ela não segue a mesma ordem comum das Bíblias que geralmente nós utilizamos, se utiliza na igreja. Bom, verso 7 diz, do capítulo do Salmo de número 20. Alguns confiam em carruagens e outros em cavalos, mas nós louvamos o nome de Adonai, nosso Deus. Eles se curvarão, mas nós levantaremos e nos manteremos em pé. Então nós temos aqui, a palavra na Almeida, nós temos a palavra Senhor no capítulo, no Salmo de número 20, verso de número 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Nós temos aqui a palavra Senhor, que ela é transliterada para Adonai, porque esse nome Er ou Iavé, ou Ierro, ele era um nome santo, ele não poderia ser pronunciado. Não é que o nome era impronunciável, como muitos dizem. Ele era pronunciável, sim, mas era um nome santo. E não era para ser pronunciável, era para se ter a presença de Deus naquele nome. Até porque o próprio Jesus ele vai ensinar os discípulos a orar e falar: olha, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, quando eles iam chamar o nome de Deus, eles falavam o nome, para não falar o nome RE, porque era um nome carregado de significado, tinha tantos significados ou possibilidades de significados cuja a completude era de fato a presença de Deus, né? Ou a presença dele em todos os momentos da história daquele povo. Então, para não citar o nome de Deus, eles chamavam simplesmente o Elohim de o nome. Os escribas, eles traduziram
o nome ou Yahvé, na Bíblia que nós temos aqui, que geralmente nós utilizamos, para Senhor ou Adonai. É aquela visão que Isaías teve no capítulo de número 6 do seu livro, quando ele viu a Deus. Na verdade, ali é uma teofania também, né? Capítulo de número 6. Ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos eles viram a Deus. Aí, na verdade, trata-se de uma teofania. E ele vê algo surpreendente naquela visão. Ele vê anjos, ou serafins, né? Que inclusive tirou brasas do altar, tocou a sua boca, e eles cantavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, ou Kadosh, Kadosh, Adonai Tsabaoth. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então nós temos a palavra Senhor. Essa Bíblia aqui, às vezes a gente se confunde, porque a ordem dela é realmente diferente. Então, para a gente se situar na Bíblia hebraica, demora. Eu estou aqui no capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías, onde os serafins eles cantavam uns aos outros, dizendo: mais santo que a maior santidade é Adonai Tsabaoth. Ou mais santo que a maior santidade é Adonai Tsabaoth. Ou mais santo que a maior santidade é o nome do Senhor dos Exércitos. Ou maior, ou mais santo que a maior santidade é Riet Sabaoth, ou Yavet Sabaoth. Vamos ver o que diz a Bíblia de Jerusalém. Recomendo aos irmãos a aquisição desses materiais aqui. Inclusive, essa Bíblia de Jerusalém, ela traz os livros apócrifos também, né? São livros não canonizados, têm valor histórico. É importante também ter para cunho de estudo. Aqui diz: o Cântico dos Serafins. Acima dele estavam os serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E eles clamavam uns aos outros e diziam: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Então, a palavra Yahvé é o que nós vamos ver na Almeida e Atualizada, a palavra Senhor. Na Bíblia de Jerusalém e outras traduções mais antigas, nós vamos ver o nome Yahvé. Nas traduções mais modernas, nós vamos ver Senhor. Na Bíblia judaica, nós vamos ter Adonai, referindo-se ao mesmo Deus, a essa mesma divindade. Bom, a gente pode ler também, citar aqui a referência de Êxodo número capítulo 20 e o verso 7, para citar o cuidado, né, de não tomar o nome do Senhor em vão. É um dos mandamentos. Tá lá, o versículo de número 7 diz: não tomarás o nome do Senhor
o seu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, o nome ou a revelação do nome de Deus era um nome para ser cultuado e não para ser colocado em vão. A gente já vai caminhar para o final, mas a gente ainda tem algumas problemáticas aqui para resolver, para a gente falar. Bom, nós temos a referência aí de Mateus, capítulo 5, verso de número 33, o próprio Jesus falando sobre santificar o nome de Deus, ou quando orar, orar dizendo Pai Nosso que está no céu e santificado seja o seu nome. Na verdade, não é santificar o nome do Senhor, é ter o nome do Senhor como um nome santo, um nome para não ser pronunciado em vão. Número 7, convém lembrar que na teologia deuteronomista não é Javé que habita no templo, pois ele não cabe no templo e já tem uma habitação. Bom, no capítulo de número 26, verso 15 do livro de Deuteronômios, o último livro lá do Pentateuco, onde estão as maiores revelações sobre o nome do Senhor, nós temos uma admoestação, pode-se assim dizer, do Moisés com relação ao povo, apontando para a frente, apontando para quando eles tomassem posse da terra. O capítulo de número 26 e o verso de número 15 diz: Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. E o 16 disse: Hoje o Senhor, o seu Deus, te manda cumprir esses estatutos e juízos, guarda-os e obedece e observa de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então o verso 15 diz: Olha desde a tua habitação, desde os céus, e abençoa o teu povo Israel. Ou seja, segundo a tradição deuteronomista, não é Javé que habita no templo, não é o Javé que habita no templo, ou a pessoa de Deus que habita no templo, mas sim o seu nome, porque ele não cabe no templo e já tem uma habitação, que é os céus. E o 8, para nós finalizarmos. O nome de Javé, este sim, habita no templo. O que habita, então, é o nome, conforme Deuteronômios, capítulo de número 12, e o verso 5 ao 11. Deuteronômios, como os irmãos sabem, significa segunda lei, ou uma reescrita da lei, ou a manutenção da primeira lei. Diz o texto sagrado: Mas não buscareis o lugar que o Senhor... Então, a palavra aqui, Senhor, todas as vezes que nós lermos a palavra Senhor no texto sagrado, a ideia original é Yahvé, ou Adonai. Mas buscarei o lugar em que o Adonai, o vosso Deus, escolher para todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Então, era a habitação do nome. Trarei a esse lugar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as vossas ofertas especiais, os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias,
e o primogênito das suas vacas e das suas ovelhas. Ali comereis na presença do Senhor vosso Deus, e vos alegrareis com as vossas famílias por todo o bem que vos abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis cada um, não fareis cada um como bem parecer aos vossos olhos, conforme tudo que hoje fazemos aqui, pois ainda não entraste no descanso, na herança que vos dá o Senhor, ou que Yahvé, o vosso Deus. Passarei, porém, o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor, o Adonai, o vosso Deus, quando der repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morardes em seguranças. Então, para o lugar que escolher o Senhor, o vosso Deus, a fim de nele fazer habitação, o seu nome, fareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as vossas ofertas especiais, as vossas dádivas escolhidas, que voltardes ao Senhor. Então, o Moisés está apontando para o futuro, inclusive para um período monárquico, onde eles deveriam adorar a Deus, e o seu nome estaria ali como um memorial. Bom, como nós estamos vivendo dias diferentes, eu diria até que dias de manifestações do Deus eterno, tem se vinculado muito aquele texto que está escrito no livro das Crônicas, no capítulo de número 7, o verso de número 14. O texto diz, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, e o verso de número 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Bom, tem se utilizado muito esse texto aqui, inclusive sem observar a partícula se, que é uma condicionante. Se, diz o texto, isso já na monarquia, se o meu povo, está falando sobre uma eleição, Deus elegeu esse povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Yahvé ou Yahá, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto aqui, ele corrobora, do capítulo 7, ele corrobora com esse que nós acabamos de ler lá do capítulo de número 26, do livro de Deuteronômios, e do capítulo de número 12 também de Deuteronômios, a partir do 5 até o 11. Porque o Moisés já estava apontando para a monarquia, dizendo que lá eles não deveriam profanar o nome de Deus, não deveriam utilizar o nome de Deus em vão, mas no local onde eles fizessem ali uma habitação, ou um templo, ou um santuário, quem iria habitar ali era o nome de Deus. Porque conforme a referência que nós lemos lá do capítulo 26 e versículo 15 do livro de Deuteronômio, Deus ele tem habitação no céu. Ele habita no céu, ele habita num lugar misterioso, conforme o próprio Deuteronômio 29. O que é revelado pertence aos homens, o que é escondido pertence a Deus. Tem coisas que Deus não revelou, inclusive o lugar onde ele mora. Onde o Senhor mora, eu quero ir lá. Então Deus não revelou o local onde ele mora, o local onde ele está. Né? O nome R-E, Asher, R-E, significa presença contínua, presença sempre, mas não significa uma manifestação da presença sempre. Então a gente aponta para um dos atributos de Deus, que é a sua onipresença. Ele está em todos os lugares, porque ele é Deus onipresente. Isso não significa que ele se manifesta em todos os lugares. Então, segundo esse texto aqui do versículo 14 do capítulo 7
do segundo livro das Crônicas, há uma condicionante aqui. Se o meu povo, há uma condicionante, se orar, me buscar e se humilhar e se converter, então eu ouvirei do céu. Eu estou lá no céu. Eu estou em todos os lugares. Porém, aí, embora tenham colocado o meu nome, eu não tenho me manifestado. Há uma condicionante para a manifestação. Queridos, para terminar, nós vamos voltar acima e ler o primeiro texto que será objeto de pesquisa para os irmãos. O primeiro texto que nós lemos aí, que foi o capítulo de número 4 e o verso de número 26 do livro do Gênesis, que diz que Enos, que foi neto, ele era neto de Adão, ele passou a invocar, ou foi ele que passou a invocar o nome do Senhor. A Bíblia de Jerusalém vai dizer que as pessoas, nesse momento, passaram a invocar o nome do Senhor. A Almeida atualizada vai dizer que ele, o Enos, ele passou a invocar o nome do Senhor. A Bíblia judaica vai dizer que foi naquele momento, ou a partir de Enos, que os povos começaram a invocar o nome do Senhor. Bom, essa questão aqui, só um minuto. Essa questão da invocação do nome do Senhor, é interessante fazermos menção. Porque se foi nesse momento em que eles passaram a invocar o nome do Senhor, então significa que o Enos ele conheceu o nome do Senhor, o RR, o Yahvé, antes de Moisés ele ter recebido essa revelação. Porque note outro texto, esse não está aí no nosso material de estudo, mas eu queria que você lesse aí na sua Bíblia. No capítulo de número 6 do livro do Êxodo, quando Deus ainda conversando ali com Moisés sobre o êxodo, sobre a saída do povo do Egito, especialmente sobre como Deus estava se revelando a Moisés e também àquele povo. Olha o que ele diz a Moisés no capítulo de número 6, versículo de número 2 e 3. Disse mais Deus a Moisés, ele diz, eu sou o Senhor, RR, Asher, RR. Ele diz, apareci a Isaac e a Jacó, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, como vai dizer a Bíblia de Jerusalém, como o El Shaddai, nós temos ali a palavra El para Deus, mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui conhecido. Então, o que o texto do capítulo de número 6 e o verso 2 e 3 está dizendo é que nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó conheceu a Deus pelo seu nome. Ele se apresentou como o El Shaddai, como o Deus Todo-Poderoso. Todavia, o livro do Gênesis, que também fora escrito por Moisés, nós assim acreditamos, né, segundo a tradição. O Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, eles são de autoria mosaica e é muito intrigante isso, porque se ele se revela aqui para Moisés, o próprio Moisés nesse momento, ele pergunta a Deus, lá no Êxodo, qual o seu nome? E Deus fala, eu sou o que sou. Só que aí ele vai escrever depois de um momento bem
pretérito a esse que o Enos, o neto de Adão, ele foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. E mais, se nós lermos o capítulo de número 1, eu vou ler aqui na Bíblia judaica. Nós temos, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Nós temos aqui o nome Elohim, que é o nome Deus, né? Do Deus Criador. Nós pegamos essa mesma Bíblia, ainda a Bíblia judaica, no capítulo de número 2, ou se você pegar a Almeida corrigida, também dá para você ter esse mesmo entendimento. No capítulo de número 1, você vai ter Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. O verso de número 26 vai dizer que Deus fez todas as espécies de animais, 25. E o 26 vai dizer, então disse Deus, façamos a humanidade a nossa imagem, a nossa semelhança, e que eles governem sobre os peixes do mar, as aves do ar, os animais e sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas rastejantes que se arrastam sobre a terra. Então, no versículo 26, nós temos Elohim como Criador. Se nós seguimos mais adiante, capítulo de número 2, e o versículo de número 4, diz o seguinte, eis a história dos céus e da terra quando foram criadas, no dia em que Adonai, Deus, ou Yahvé Elohim, fez os céus e a terra. Bom, o autor está dizendo lá no primeiro versículo que quem criou foi Elohim. Mas no capítulo de número 2, ele está dizendo que quem criou foi Yahvé. Bom, no versículo de número 26 do capítulo 1, ele diz que quem criou o homem, a sua imagem e semelhança, foi Elohim. Mas no capítulo de número 2, o verso de número 7 diz, então Adonai formou uma pessoa, Adam. Adam significa aquele que olha para cima do pó do solo, e que é o Adam, solo, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, que é o Ruach, que é o sopro, o vento. E ele se tornou uma alma vivente. Ainda o verso de número 8 vai dizer, Adonai plantou um jardim na direção leste, no Éden. Então, na tradição eloísta, quem criou o homem foi Elohim. Capítulo 1, verso 26. Na tradição javista, quem criou o homem foi o Javé, ou Yahvé. Né? Ele cria o homem, ou ele forma o homem. E foi Yahvé também que plantou um jardim ali no lado leste do Éden. Então, para os javistas, o Yahvé é um Deus antropomórfico, que ele se manifesta não só numa epifania, que é uma manifestação, mas ele se manifesta numa teofania, que é uma manifestação com comunicação, mas também ele é um Deus antropomórfico, que ele se comunica de tal forma que ele chega muito mais próximo do homem do que aquele que é apresentado, daquele Deus que é apresentado pela tradição eloísta. Esse é o mesmo Deus que vai estar lá em João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Por meio dele quem? Elohim. Mas quem é esse Elohim? E esse Elohim é também o Adonai, que é o Senhor. E aquele que Jesus falou, capítulo 5, verso 33,
do evangelho que escreveu Mateus. Quando for orar, ore assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ou reconheçam que há santidade no nome, que é o nome Senhor. É o mesmo nome que aparece para o Paulo no caminho de Damasco, aparece numa espécie de teofania. Por que teofania? Porque houve uma manifestação com comunicação. E quando há aquela manifestação ali para o Paulo, ele declamou em grego: quem é Senhor? Ou Kyrios, que significa meu dono, meu proprietário, quem és? Ou no hebraico seria Adonai, quem és? Na verdade, o que Paulo diz ali é como se fosse a inversão do que disse Moisés. Moisés perguntou lá no capítulo 3, verso 13 do livro do Êxodo: qual o seu nome? Mar Shemerah. Quem é o Senhor? O Paulo, ele já clamou e disse: Senhor, quem tu és? Ele já chama esse Deus pelo nome. E aí, esse Deus que ele é escondido, que sempre esteve oculto, ele se revela em Jesus. E qual foi a resposta de Jesus para o Paulo? Ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou a grande revelação, aquele que revelou para Moisés, aquele que o Moisés não viu, aquele que o Moisés sonhou em ver, me pediu para ver, não é? Aquele que nem os serafins nos céus, quando cantam Kadosh, Kadosh, Adonai de Sabaoth, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, então, nem eles viram. E ele está dizendo: sou eu sou Jesus. Eu finalizo essa aula lendo aqui o prólogo de João, ou apenas um versículo do prólogo de João, o verso de número, dois versículos, de número 17 e 18, para a gente refechar essa revelação sobre o nome especial de Deus que culmina em Jesus Cristo, que deságua, que fecha, que se estabelece ali como revelação maior em Jesus Cristo. Disse João no final do seu prólogo, versículo 17, capítulo 1: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E aí ele ratificou, ele disse: ninguém nunca viu a Deus, mas a imagem do unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Mais uma vez, ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Versículo 19. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Quem é você? Sempre a busca da humanidade, sempre a busca por saber quem era Deus, e Deus sempre se esquivando dessas perguntas para se revelar no momento oportuno, né? Um momento mais oportuno para si, embora mais oportuno para Deus, um momento inesperado, e numa figura inesperada se revelou no Jesus histórico, né? Naquela pessoa da Trindade, naquele que também era Deus, que estava com Deus, naquele que é revelado lá nas letras, lá no somatório da letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, onde Deus ele se revela, e no somatório do Lamed e do Iod, você tem ali você tem três pessoas num único Deus. E aqui, mais uma vez, as coisas se encaixando, o verso 17 e 18, dizendo que ninguém nunca, jamais, alguém viu a Deus, mas a imagem do unigênito Filho do Pai, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou.
cheio de graça e de verdade. Queridos irmãos, que Deus em Cristo os abençoe, que seja deveras proveitosa essa aula para os irmãos. Até a próxima.